Mateus capítulo 25 e o versículo de número 14. Vou ler com vocês o texto. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, também granjeou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Leio até esse ponto aqui para nós conversarmos hoje a respeito de talentos. Nós temos a parábola em que o Senhor está comparando o reino de Deus. Cabe lembrar aqui que o reino de Deus, irmãos, ele não está ali, não está lá, colar. O reino de Deus está entre nós. E muito mais do que isso, o reino de Deus está em nós. Então pense a respeito disso. O reino de Deus, o mundo espiritual, tudo que é de Deus, luz, está em nós. Tanto é que não se faz divisão entre luz e trevas neste mundo físico, tá bom? Só fica a demonstração para nós entre dia e noite, mas espiritualmente, o reino de Deus está dentro de nós. Ou então trevas. Bem, mas esse não é o nosso assunto agora. O assunto aqui, nesse momento, é a respeito daquilo que nós recebemos de Deus para nós, que Jesus até colocou aqui como um homem que partiu para fora da terra e chama os seus servos e entrega na mão deles os seus bens. E o primeiro ponto, quando depois que reparte, ele então pega e se ausenta para longe, tá bom? E ausentou-se para longe. O que eu quero primeiramente já mostrar para vocês aqui é que o seguinte: este que distribuiu os talentos não ficou vigiando depois, não ficou dizendo para esse, ó, você faz assim, o outro faz assado, o outro faz cozido. Não. Ele simplesmente entregou os bens e ele se ausentou para longe. Já podemos, lógico, visualizar isso aqui, que faz referência, nós podemos fazer essa correlação a Cristo Jesus nosso Senhor, que também entregou aqui poder, autoridade para a igreja e também se ausentou. Está sentado à destra de Deus Pai e no momento oportuno há de voltar e também vai pedir conta daquilo que ele nos deu. Essa é a ideia. Porém, o detalhe aqui é nós destacarmos então que estas pessoas que receberam os talentos, elas tiveram a liberdade ali para trabalhar com esses talentos. E cada um recebe esses talentos segundo a sua capacidade. O que é a capacidade? É a habilidade para realizar alguma coisa, para trabalhar com algo. Então, essas pessoas, conforme a capacidade delas, foi-lhes dado um número X de talentos, conforme nós lemos, para um primeiro 5, para o segundo 2 e para o terceiro 1 talento. O problema aqui não está na quantidade de talentos que cada um recebe,
A questão aqui e o ensinamento que Jesus está transmitindo é exatamente a respeito desta habilidade para trabalhar com aquilo que recebeu. O primeiro, o que ele faz? Granjeia. E ele vai, então, adquirir outros 5. Então, receberá 5, granjeia e agora tem mais 5. O segundo faz a mesma coisa também, receberá 2, ele pega, granjeia, ele trabalha, ele vai negociar, e aí alcança outros 2, ou seja, tanto o primeiro quanto o segundo, eles conseguem duplicar aquilo que receberam do seu Senhor, tá certo? Trabalharam segundo a capacidade deles. Agora, o último, que o foco da mensagem vai estar nesse último, este aqui, tá bom? Porque o seu Senhor, ele se ausentou para longe, mas depois voltou para aqueles servos e ajustou contas com eles. E chama o primeiro. E o primeiro apresenta, então, 10. Tinha recebido 5 e apresenta 10. A fala no verso 21 do Senhor para este: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chega o segundo, em a mesma coisa, apresenta outros 2. E no verso 23, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E agora chega o terceiro. E esse terceiro aqui chega cheio de desculpas. Meus irmãos, nós, quanto pastor, tem um relacionamento muito grande com muitas pessoas, com vários posicionamentos espirituais, com várias ideias que eu sempre estou conversando. E nós temos algumas pessoas que, infelizmente, elas têm um posicionamento muito negativo. Eles não conseguem se posicionar no mundo espiritual. Sempre com aquela ideia de que não consegue fazer, não consegue realizar. E, infelizmente, a culpa sempre vai ser de terceiros. Nunca vai ser dela própria. E por incrível que pareça, estas coisas não somos nós, quanto pastores, orientadores, que falamos. Isso está escrito nas Escrituras. E aqui está para que estas pessoas tenham a oportunidade de desenvolver também a capacidade. Porque esta capacidade, ela pode ser desenvolvida. Você não nasceu com um certo programa, e esse programa, ele não pode ser trabalhado, não pode ser mexido e vai até o final, vai ter a morte, não. Isso aqui tem que ser trabalhado, tem que ser desenvolvido, tem que ser melhorado. É através dessa capacidade de desenvolvimento que a criança aprende a falar, que a criança aprende a andar, e através de cair e levantar, ela vai desenvolvendo. E isso está ligado muito também ao ambiente que nós estamos ali envolvidos. Porque se nós temos um lugar, um ambiente onde as pessoas falam palavrões, então o que a criança ela vai aprender a falar? Ela aprende a falar os palavrões. Se existe um lugar onde existe um ambiente de negatividade, de pessimismo, de que tudo vai dar errado na vida, aquela criança ela vai ser desenvolvida nesse sentido também. E dessa forma, a condição dessa pessoa
é de sempre viver nesse, a gente chama isso de paradigma. É um paradigma, é um controle mental que a pessoa tem, ela já foi forjada dessa forma, então ela vai levando a vida. E vejam, aqueles que são criados dentro de uma família onde só tem pessoas bem-sucedidas, essa criança vai crescendo, vai se tornando um adolescente, um jovem, e com esta mentalidade também de ser bem-sucedido. E com isso, nós temos famílias de advogados. Por que isso? Tem famílias que todos são advogados. Porque o patriarca dessa família, de repente, foi um bom advogado que passou para o filho, que por sua vez influenciou o neto e por aí afora vai. Nós temos famílias de médicos, nós temos famílias de empresários, que os filhos vão sucedendo os bens dos pais e também vão desenvolvendo isto. Enfim, não tenho tempo aqui no programa para falar, para fundamentar com tantos outros exemplos, mas acredito que você já pegou a mensagem, o entendimento. Em contrapartida, nós temos outros ambientes em que as pessoas são criadas na miséria, na pobreza, e a tendência é que isso aconteça também com os filhos, com os netos, de viver na miséria, na desgraça, tá bom? Em outros envolvimentos, em coisas ilícitas, também os filhos vão aprendendo e vão desenvolver essa capacidade, tá bom? Enfim, isso tudo é uma programação depois mental que vai acontecer, porque é essa condição do ambiente onde eles estão vivendo. Pastor, mas eu fui criado numa condição desta, e agora? Como é que eu faço? Pois bem, esta é a mensagem que agora chega do Evangelho. Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Jesus, ele veio para mudar o pensamento das pessoas, o modo de viver das pessoas, dar uma condição outra para um desenvolvimento melhor dessa capacidade que a pessoa tem. Jesus veio para isso. Jesus te resgatou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz, te colocou na presença de Deus e agora tem aberto o teu entendimento para que compreendas as Escrituras. E o que é que as Escrituras, elas nos ensinam? Elas estão nos reeducando, elas estão mudando a maneira de pensar. Jesus, ele nos ensinou isso. Você precisa mudar a tua forma de agir, tua forma de pensar. Você tem recebido do Senhor uma capacidade para influenciar o ambiente onde você está, para melhorar. E assim eu vou deixar o meu testemunho aqui para vocês. Eu já disse outras vezes, mas eu sou de uma família miserável, e meu pai, né, meus avós e tios, tudo com uma história de alcoolismo. A minha família tem uma história muito forte de alcoolismo, com avô, com os tios, e isso da parte materna, mas a parte paterna, o próprio pai, eu perdi com a idade de 14 anos, porque meu pai era alcoólatra e foi achado na rua, jogado, tá bom? E o casamento já tinha se desfeito desde a minha idade de 7 anos. Então, qual que era a tendência? A minha tendência era exatamente isso, por causa da minha condição de educação, naquilo que eu fui forjado. Mas eu tive a grata satisfação de que, quando eu tinha meus 19 anos, Jesus entrou na minha história. Jesus veio fazer morada em mim. E quando Jesus veio, ele me disse: eu vou fazer de você um vaso novo. E eu recebi essa mensagem, tomei posse dela e disse: Jesus vai mudar a minha vida. E Jesus mudou a minha vida. Então toda aquela maldição que existia na minha família foi quebrada naquele momento. E na história da Luciana, a mesma coisa, uma história terrível de alcoolismo. E quando nós dois casamos, imagine como que não seria essa família. Era para ser uma família destruída, mas Jesus entrou na nossa história. E Jesus disse: eu vou mudar, eu vou reescrever. Jesus reescreveu.
Graças a Deus, hoje nós estamos na presença do Senhor, desenvolvendo aquilo que Deus nos deu. Agora, se eu for parar para pensar na vida desgraçada que eu vivia quando na adolescência, na minha vida de jovem, irmãos, como que eu viveria hoje? Se a Luciana fosse ficar presa no passado, como que ela viveria hoje? Graças a Deus, vocês conhecem a família que nós temos. Hoje, os nossos 2 filhos envolvidos em todos os trabalhos que nós aqui estamos realizando para o reino de Deus. Então, nós recebemos de Deus os talentos, a capacidade está em mim, está em ti, está em nós. E nós estamos recebendo a mensagem do Evangelho, que ela transforma essa nossa maneira de pensar e essa nossa maneira de agir. E é isso que o que eu estou dizendo para vocês, é o que está escrito na Bíblia Sagrada. Romanos capítulo 12 e o verso 2. Não vos conformeis com este mundo. O que é isso? Essa velha vida, o velho homem, a velha capacidade, joga fora. Põe um fim, dê um basta a essas coisas. E continua Paulo: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, antes que haja transformação, precisa haver renovo de entendimento. Agora, o homem pode se renovar sozinho? Não. Agora você tem recebido a mensagem da palavra de Deus. Você tem recebido essa mensagem. A palavra de Deus é a água limpa que adentra e precisa sair a água suja. Agora, numa analogia que sempre nós fazemos com vocês. Suponhamos que eu tenho um copo de 200 ml aqui de água suja. Eu tenha colocado aquele pigmento preto na água e a tintura e ficou pretinha a água, 200 ml. Eu chego com um balde agora de 5 litros e eu começo a derramar água limpa sobre este copo. Toda a água suja vai sair. Não sai água limpa e permanece a suja. Quanto mais água limpa entra, a sujeira vai saindo. A água limpa é a palavra de Deus, que vai adentrando em nós e toda a sujeira vai saindo. Acontece que muitos que ouvem a palavra de Deus, como estão ouvindo agora, neste momento, como ouvem nas pregações das igrejas e outras pregações que se ouve, entra água limpa, mas também dão a condição para que a água suja também entre. Aí, irmãos, não tem o que fazer. Você está abrindo uma porta para a água limpa entrar, mas também abre porta para a sujeira entrar. A água limpa está transformando, está melhorando, mas de repente vem água suja, vai tudo de novo embora. Então, essa capacidade desse homem é impressionante. Enquanto que os outros 2 apresentam um resultado extraordinário do qual o seu Senhor, ele se alegrou. E é isso que o Senhor espera que nós façamos com aquilo que ele nos deu. Agora, esse um que recebeu um talento, não é porque ele recebeu um talento, era para ter dobrado isso e ter apresentado 2. Mas o que ele apresenta diante do seu Senhor? Ele vai dizer o seguinte para ele: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Olha quantas desculpas este homem apresenta para o seu Senhor. O primeiro que ele diz: eu conheço que és um homem duro. Ora, por que, irmãos, acusar o Senhor de tal coisa? Joga a sua responsabilidade para os outros, para terceiro. Nunca que assume que foi você que errou, você falhou. Não, ele quer culpar alguém, a pessoa negativa, a pessoa que sempre vive para baixo, ela quer culpar as pessoas da sua desgraça, da sua miséria, da sua incapacidade. Ela não quer mudança e culpa os outros. É isso que acontece. Esse homem culpa o seu próprio Senhor. Aí tem crente que vai culpar até Deus, porque Deus demora para responder oração, porque Deus gosta de A, gosta de B, não gosta de mim. Deus não fala comigo como fala com os outros. Sempre também Deus é culpado das suas falhas, dos seus erros, da sua incapacidade.
Então eu conhecia-te que és um homem duro. Ora, mas esse homem foi duro com os outros dois? Qual que foi a reação desse mesmo homem com os outros dois? Elogiando. Agora, como que esse aqui vai receber um elogio? Como que esse aqui vai receber uma palavra boa, sendo que o comportamento e a atitude dele não correspondeu à expectativa do seu Senhor? Deus espera que nós trabalhemos, que nós cuidemos daquilo que Ele tem confiado a nós e daquilo que nós não conseguimos fazer, irmãos. Ele vai se manifestar e Ele vai fazer o impossível acontecer, mas aquilo que é possível nós temos que fazer, nós temos que trabalhar, nós temos que desenvolver, ao menos crer naquilo que Ele tem prometido para nós. E Ele continua na sua acusação. Além de duro, o Senhor ceifa onde o Senhor não semeou, e o Senhor ajunta aonde não espalhou. Então eu atemorizado escondi na terra. E aí então vem a palavra do seu Senhor para ele, dizendo: mau e negligente servo. Sabes que eu ceifo onde não semeio e junto aonde não espalho? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá prantos e ranger de dentes. Olha a situação daquele que sempre fica nessa condição miserável. Ele foi criado naquela condição, ele não quer mudar, ele não aceita mudança, ele não acredita em mudança, ele não acredita que Deus tenha poder para mudar a sua história. Meus irmãos, a igreja, ela está aí pregando o evangelho. Os pastores, os ensinadores estão ensinando, mas, irmãos, aprender é com você, viu? Agir é com você. Esses dias eu vi aí nas redes sociais, e a hora que me deparar com isso novamente, eu vou salvar esse post que mostra que pastor, ele não puxa, ele não empurra, viu? O pastor, ele ensina, ele orienta. E aquelas pessoas que recebem a mensagem que é de Deus, então ela vai reagir. Reaja à situação que você se encontra. Então você que está ouvindo essa mensagem, se você porventura, às vezes, desculpa a situação A, a situação B, uma pessoa, um terceiro, um quarto, ou então a situação do país, você culpa a economia. Eu já disse aqui, eu dei um testemunho para vocês que no meio da crise, quantas pessoas cresceram no meio da crise. Então, preste atenção, não fique culpando as pessoas, não fique culpando circunstâncias e situações pelo teu fracasso. Sabe aonde que está o fracasso do homem? O fracasso do homem está dentro da sua cabeça, já está dentro dos seus pensamentos. Aquilo que está ao teu redor, na realidade, é uma expressão daquilo que existe dentro de você. Vou melhorar a fala. O que existe ao nosso redor é um reflexo daquilo que está dentro de nós. Não são as coisas de fora que estão influenciando, somos nós que estamos influenciando o ambiente e estamos tornando o ambiente ou um ambiente agradável, saudável para viver, ou nós estamos tornando o ambiente um inferno, insuportável. Então, o Senhor está nos dando condições para ouvir a mensagem e mudar de vida. Despojai-vos, pois, do velho homem com seus feitos antigos e revesti-vos, pois, do novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Esta é a mensagem do Evangelho. O Evangelho está propondo mudança de atitude, de comportamento, de pensamento. E onde é que o Evangelho mais está atingindo para mudar as pessoas? É no pensamento, é no entendimento. Porque antes nós estávamos com o entendimento entenebrecido, mas agora a luz de Deus raiou. A luz de Deus raiou. Deixe essa luz acesa, deixe tudo claro, alimente agora. Coloque azeite aí para que a luz do pavio continue acesa, não venha a se apagar.
através da oração, através da meditação da palavra e através, irmãos, disso a tua fé vai ser alimentada. Deixa a negatividade para lá, deixa o pessimismo para lá. Isso era coisa do velho homem. Comece a ser mais otimista, mais crente, mais confiante. Olhe para Jesus, autor e consumador da tua fé, que não precisa de momentos favoráveis para te abençoar, não precisa de ventos favoráveis para te levar a um lugar seguro. Não, ele é poderoso para fazer o milagre acontecer. Ele está acima de todas as coisas que quer mudar a tua história. Então você que está me ouvindo nessa oportunidade, você que está me assistindo nessa oportunidade, você está com a vida acabada e você diz que não tem mais jeito, sempre não vai ter jeito enquanto você tiver esse pensamento. Mas se hoje ouvires a voz do Senhor que está batendo a porta do teu coração e abrires esta porta e deres uma chance de mudança, ele vai entrar e vai cear com você e você ceará com ele e você vai experimentar a verdadeira paz que o mundo não pode te dar. Somente Jesus te dará e então haverá mudança, tá bom? Se posicione. Receba o talento. Quanto que você está recebendo? 5, 2, 1, não importa o número de talento, o que importa é a capacidade que você vai ter para granjear, para trabalhar. E o pouco que você tiver, se fores fiel a isto, a esse pouco, sobre o muito tu serás colocado. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês cada vez mais. Amém.